Nicolas Ferreira enfrenta Carmen Lúcia e diz na cara dela o que todo brasileiro gostaria de falar. Ministra, a senhora é uma vergonha para o país. A frase cortou o ar como um raio, silenciando o plenário por completo. Nenhum senador, nenhum ministro, nenhum segurança ousou se mover por alguns segundos. Naquele instante, o jovem deputado Nicolas Ferreira não era apenas mais uma voz no Congresso. Ele se tornava o canal de uma revolta contida, de um Brasil que há muito tempo se sente calado, censurado, humilhado. E essa não foi uma fala isolada, nem um gesto impulsivo. Foi um estouro, um rompimento com a formalidade, com a covardia e com a omissão que, segundo ele, tomaram conta de Brasília. Ali, diante de Carmen Lúcia e de todo o Supremo Tribunal Federal, Nicolas não apenas falou, ele gritou por milhões. Não era para ser assim. Era para ser só mais uma daquelas sessões solenes, cheias de discursos educados, formalidades vazias e palmas protocolares. Mas Nicolas chegou com algo diferente no olhar. Um misto de coragem, indignação e fé. Tinha a Bíblia nas mãos, o discurso no bolso e a firmeza de quem sabia que aquela oportunidade era única. Quando a ministra começou a falar sobre respeito às instituições, ele pediu a palavra. Foi atendido. Então, o que se seguiu foi uma sequência de declarações que rasgaram o protocolo, o silêncio e até mesmo o medo. Ele não se importava mais com as consequências. O que importava era ser verdadeiro. A voz dele não tremeu. Ao contrário, cresceu, ganhou força. Cada frase era uma martelada contra o que ele chamou de censura institucionalizada. Disse que o STF havia se tornado um partido político, que ministros protegiam criminosos e perseguiam conservadores, que a Constituição era desrespeitada diariamente. E, olhando nos olhos de Carmen Lúcia, afirmou: "A senhora é cúmplice disso tudo." Era impossível não reagir. Uns se levantaram para protestar, outros apenas observavam em silêncio como quem vê algo histórico acontecer diante dos olhos. E talvez fosse mesmo histórico, porque, gostando ou não de Nicolas, concordando ou não com suas palavras, é inegável que ele fez o que poucos se atreveriam. Rompeu o medo, enfrentou o poder, não pediu desculpas, não baixou os olhos. A cada novo grito, o plenário se transformava num campo de tensão. E do lado de fora, nas redes sociais, o povo reagia. Gritos de apoio, palavras de agradecimento. Finalmente alguém teve coragem. Era o comentário mais comum. Mas também vieram as críticas, as ameaças, as acusações. Nicolas sabia disso. E ainda assim, prosseguiu. Por que ele fez isso? Por que arriscar tudo, inclusive o mandato, para enfrentar de frente uma ministra do STF? A resposta está na essência do seu discurso. Ele acredita que o Brasil está sendo governado por decisões judiciais que fogem da Constituição, que a liberdade de expressão está morrendo, que a democracia está sendo substituída por uma elite togada, imune a críticas. Para ele, Carmen Lúcia simboliza essa elite. E naquele dia ele resolveu não mais se calar. Essa história não é apenas sobre política. É sobre representatividade, sobre coragem, sobre até onde vai o limite entre o respeito às instituições e a obrigação de denunciá-las quando traem seus princípios. Nicolas não pediu licença para falar. Ele impôs a sua voz. E essa atitude, por mais polêmica que seja, despertou uma reflexão profunda em milhões de brasileiros. Afinal, quem está realmente do lado do povo? Quem tem coragem de enfrentar o sistema? Nos próximos minutos, você vai acompanhar todos os detalhes dessa sessão inesquecível. Vamos te mostrar como tudo começou, o que motivou Nicolas, como Carmen Lúcia reagiu e quais foram as consequências desse confronto. É uma história que mexe com as emoções, que levanta questionamentos profundos sobre democracia, poder e justiça. Prepare-se, porque o que você vai ver não passou na televisão. Mas deveria. Antes de continuar, me conta.
Você já se sentiu injustiçado por decisões de pessoas no poder? Já teve vontade de dizer umas verdades, mas foi silenciado? Escreve aqui nos comentários. E se essa história está mexendo com você, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho e nos incentiva a continuar trazendo verdades que incomodam, mas que precisam ser ditas. O dia começou como tantos outros no Congresso Nacional. O céu de Brasília estava limpo, o clima ameno e os corredores do poder cheios de pessoas apressadas, de pastas nas mãos e olhares cansados. Nicolas Ferreira chegou cedo, como de costume, mas havia algo diferente em sua expressão. Seus assessores notaram o semblante sério, mais fechado que o normal. Ele mal falou no caminho até o gabinete. Ao entrar, fechou a porta, tirou do bolso um pedaço dobrado de papel e se sentou. Era o discurso que escrevera na noite anterior. Um texto duro, direto, cheio de indignação. Palavras que, se ditas em voz alta no plenário, poderiam causar um terremoto político. Mas ele já havia tomado a decisão. Aquele seria o dia em que falaria tudo. Nicolas passou a manhã revisando suas anotações. À medida que lia cada linha, lembrava-se dos vídeos censurados, dos jornalistas perseguidos, dos influenciadores presos por expressarem opiniões. Lembrava-se das mensagens que recebia diariamente nas redes sociais. Deputado, por favor, fala por nós. Eles estão calando todo mundo. Ou, você é nossa única voz. Não desista. Ele sabia que não podia mais esperar. Algo precisava ser dito. Não com meias palavras, não com diplomacia, mas com a verdade nua e crua, mesmo que custasse caro. Quando o relógio marcava pouco mais de 2 da tarde, Nicolas atravessou o Salão Verde. Estava vestido de maneira simples, com paletó azul escuro e Bíblia em mãos. Os repórteres o abordaram, perguntaram sobre o tema da sessão. Ele respondeu apenas com um olhar firme e "Vocês vão ver". Naquela tarde, o Supremo Tribunal Federal realizava uma sessão solene com presença de deputados, senadores e ministros. Entre eles, Carmen Lúcia, convidada a discursar sobre a importância da democracia e da harmonia entre os poderes. Um tema que, para Nicolas, soava como hipocrisia. O plenário estava cheio. As câmeras da TV Senado transmitiam tudo ao vivo. Carmen Lúcia foi chamada à tribuna e iniciou seu discurso. Com sua voz pausada e firme, falou sobre o papel do STF na defesa da Constituição, sobre o respeito às instituições e sobre o compromisso com a liberdade. Enquanto ela falava, Nicolas respirava fundo. Sentia o coração acelerar. As mãos suavam, mas o olhar permanecia fixo nela. Esperava o momento certo. Quando a ministra citou a importância de manter o diálogo com todas as forças políticas, Nicolas levantou a mão e pediu questão de ordem. Um burburinho tomou conta do ambiente. O presidente da sessão hesitou por um instante, mas cedeu. Nicolas caminhou até o microfone. O plenário ficou em silêncio. Algumas pessoas riram, outras franziram a testa. Era incomum alguém interromper uma ministra do STF em plena fala. Mas ele não hesitou. Com todo o respeito, senhor presidente, mas o povo brasileiro precisa ser ouvido aqui também. E então, sem rodeios, olhou para Carmen Lúcia e disparou. Ministra, a senhora é uma vergonha para o país. O impacto foi imediato. Alguns gritaram, outros colocaram as mãos na boca. A ministra ficou imóvel. Nicolas continuou. Se diz defensora da Constituição, mas rasga ela todo dia para proteger vagabundos de toga e bandido de estimação da esquerda. O ambiente esquentou. Parlamentares começaram a protestar. O presidente da sessão pediu calma, mas Nicolas não parou. O Supremo se tornou um antro de militância. E a senhora ministra é cúmplice disso, tem sangue nas mãos. Disse com voz firme.
Gente sendo presa por opinião, vídeos sendo apagados, canais sendo derrubados. Onde está a sua dignidade? Onde está o seu compromisso com a liberdade? Questionou. Ele ergueu a Bíblia e gritou: Deus vai cobrar. Os seguranças foram acionados. A tensão crescia. Nicholas subiu o tom. Tem que fechar esse tribunal de bandidos. O povo não aguenta mais. Se continuar assim, vai haver uma revolta e quem vai pagar o preço são vocês. O presidente da sessão ameaçou cortar o microfone. Nicholas se adiantou. Cortem, mas saibam que a verdade já foi dita. O público que acompanhava de casa inundou as redes com mensagens de apoio e também de repúdio. A sessão se transformava em caos. Alguns parlamentares tentaram intervir, pediram que Nicholas se acalmasse. Mas ele resistia. Não adianta me calar. O Brasil está vendo. Vocês vivem numa bolha, acham que têm o monopólio da verdade. Mas a verdade está aqui, na rua, na internet, no povo que não aguenta mais esse tribunal se intrometer no que não deve. O clima era de guerra fria. Alguns ministros cochichavam, outros apenas olhavam para o chão. Carmen Lúcia mantinha o silêncio, o rosto tenso, os olhos fixos no nada. A cena parecia surreal. Um jovem deputado enfrentando uma das figuras mais respeitadas do judiciário. Era coragem, loucura, ativismo. Cada um via de uma forma. Mas ninguém podia negar que Nicholas havia rompido uma barreira. E esse era apenas o começo do que viria a seguir. A voz de Nicholas ainda ecoava nos corredores quando ele foi cercado pelos seguranças do Congresso. Mas não era um homem que recuava fácil. Enquanto era conduzido para fora do plenário, virou-se para a plateia e gritou: Vocês acham que isso vai me calar? Acham mesmo que intimidar quem fala a verdade vai fazer o povo desistir? Aquilo causou uma nova onda de reações. Do lado de fora, os grupos que acompanhavam a sessão por telões começaram a se agitar. Alguns aplaudiam, outros gritavam palavras de ordem. Mas o mais impressionante era o número de celulares gravando tudo. Em poucos minutos, a fala de Nicholas viralizava nas redes. Os vídeos se espalharam como rastilho de pólvora. No Twitter, a hashtag #Nicholas falou por mim ficou entre os assuntos mais comentados do dia. No YouTube, canais independentes republicaram o discurso com títulos como A Verdade que o STF não quer ouvir e O Dia em que Nicholas enfrentou o sistema. Em grupos de WhatsApp, o vídeo era compartilhado como uma espécie de manifesto popular. Mas, junto com o apoio, vieram também as críticas. Juristas, jornalistas e políticos de esquerda acusaram o deputado de quebra de decoro, incitação à violência e desrespeito às instituições. O clima era de tensão máxima. De volta ao seu gabinete, Nicholas recebeu ligações de aliados e também de opositores. Alguns pediam calma, outros ofereciam apoio público. Ele agradecia, mas estava focado em algo maior. Isso não é sobre mim, é sobre o Brasil. Se eu tiver que perder o mandato para abrir os olhos das pessoas, que assim seja, disse a um assessor. Ainda naquela noite, ele gravou um vídeo para suas redes, explicando os motivos de sua fala. O que aconteceu hoje foi só o reflexo do que o povo sente há anos. Não fui lá para ofender, fui para dizer o que muitos não têm coragem, e se calar diante do erro é ser cúmplice. Enquanto isso, no STF, o clima era de indignação. Carmen Lúcia, conhecida por seu tom sereno, manteve-se em silêncio publicamente, mas fontes próximas relataram que ela ficou profundamente abalada com o episódio. Segundo jornalistas que cobrem o judiciário, ministros se reuniram a portas fechadas para discutir uma resposta institucional. A pressão era grande. Afinal, permitir que um parlamentar atacasse um ministro daquela forma, sem consequência, poderia abrir precedentes perigosos. Mas, ao mesmo tempo, uma reação exagerada poderia alimentar ainda mais a narrativa de censura. No dia seguinte, Nicholas compareceu normalmente ao plenário. Muitos o cumprimentaram discretamente, outros o evitaram.
mas o olhar dele permanecia firme. Em sua mesa encontrou uma carta deixada anonimamente. Obrigado por falar por nós. Você não está sozinho. Era essa sensação de representação que o movia. Ele sabia que por trás das críticas havia um Brasil silencioso que sentia na pele os efeitos de decisões judiciais questionáveis. E foi por esse Brasil que ele decidiu continuar lutando, mesmo sabendo dos riscos. Do outro lado, partidos de oposição protocolaram pedidos de cassação. Alegavam quebra de decoro, discurso de ódio e ataque às instituições. O Conselho de Ética foi acionado. A mídia tradicional explorava o tema com intensidade. Manchetes como Nicolas desafia STF ou deputado inflama o país com discurso radical estampavam portais de notícia. Os debates na televisão eram acalorados. Alguns analistas diziam que ele havia cruzado uma linha perigosa. Outros que havia feito história. O país inteiro parecia dividido. Em casa, Nicolas recebeu apoio da família. Sua mãe, evangélica fervorosa, disse em lágrimas: "Você foi instrumento de Deus, meu filho." Seu pai, mais contido, o alertou: "Agora você precisa ser mais estratégico. Eles vão vir com tudo." Nicolas ouvia, refletia, mas mantinha a convicção. "Não vou recuar. Eles podem tirar meu microfone, mas não tiram a verdade", respondeu. À noite, em uma live com mais de 300.000 pessoas ao vivo, reforçou sua posição. O STF precisa entender que não está acima do povo. E enquanto eu tiver voz, vou continuar dizendo isso. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia passou a ser protegida por um esquema de segurança reforçado. Os ânimos estavam exaltados e os órgãos de inteligência detectaram ameaças contra membros do STF. Era o efeito colateral de um país em ebulição. Nicolas foi acusado de ser o estopim de uma radicalização crescente, mas ele se defendia. "Eu não estimulo violência, eu denuncio abusos. Quem persegue o povo é o STF, não eu." A tensão entre os poderes atingia um novo patamar, e o Brasil mergulhava em uma crise institucional sem precedentes. Mesmo sob investigação, Nicolas seguia com a agenda pública. Em eventos pelo interior, era recebido como herói. Pessoas choravam ao abraçá-lo, diziam que ele havia devolvido esperança. Em um desses encontros, uma senhora lhe entregou um bilhete. "Você me fez acreditar de novo. Que Deus te proteja." Era esse tipo de mensagem que o fortalecia. Para ele, o julgamento popular valia mais do que qualquer processo interno. A batalha apenas começava, mas Nicolas estava pronto. As semanas seguintes foram marcadas por uma avalanche de acontecimentos. A Câmara dos Deputados passou a ser pressionada por todos os lados. Enquanto a base conservadora pedia apoio a Nicolas, setores ligados à esquerda exigiam punição exemplar. O Conselho de Ética abriu processo disciplinar e o Supremo Tribunal Federal, através de manifestações públicas e notas oficiais, repudiou o discurso do deputado. Mas, fora dos salões de Brasília, o clima era outro. Em cidades do interior, nos mercados, nas igrejas e nos transportes públicos, o nome de Nicolas virou assunto diário. Pessoas comuns, sem militância política, comentavam com um misto de surpresa e admiração. Finalmente alguém teve coragem de dizer. Em um movimento inesperado, várias lideranças religiosas e comunitárias começaram a organizar vigílias e manifestações em apoio ao deputado. Em Belo Horizonte, milhares se reuniram com velas nas mãos, orando por Nicolas e pedindo por um Brasil livre e justo. Um pastor emocionado disse ao microfone: "Esse menino foi levantado por Deus. Não é só um político, é um instrumento." Essas declarações viralizaram ainda mais. Nicolas não era mais apenas um parlamentar polêmico. Para muitos, se tornara símbolo de resistência e fé. Enquanto isso, internamente, ele enfrentava batalhas intensas.
audiências, depoimentos, reuniões com advogados. A todo momento era orientado a se desculpar publicamente. Se você voltar atrás, pode salvar o mandato, diziam. Mas ele permanecia firme. Se for para ser deputado pedindo desculpa por falar a verdade, prefiro não ser. Essa postura, embora arriscada, consolidava ainda mais sua imagem como alguém que não se curva. Em entrevistas repetia o mesmo tom. O que eu falei, falei como cidadão, como representante do povo, e se fosse hoje, faria de novo. A ministra Carmen Lúcia manteve-se fora dos holofotes. Em pronunciamento breve, dias depois do ocorrido, afirmou que a democracia exige firmeza diante do desrespeito às instituições. Não citou Nicolas diretamente, mas a indireta era evidente. Outros ministros, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, defenderam ações duras contra parlamentares que, segundo eles, ameaçavam a ordem constitucional. Era a Guerra Fria institucional, ganhando contornos cada vez mais intensos. Em resposta, Nicolas passou a denunciar abertamente o que chamou de ditadura togada. Disse que a perseguição a ele não era por ofensa, mas por ousadia. O STF não está acostumado a ser confrontado. Quando alguém ousa dizer que eles erram, viram vítimas. Mas quando eles rasgam a Constituição, ninguém responde. Suas falas continuavam viralizando. Programas de televisão, podcasts e canais independentes o convidavam para entrevistas. E a cada nova aparição, sua base crescia. Jovens, evangélicos, caminhoneiros, donas de casa, todos se identificavam com seu discurso. Em meio a esse turbilhão, um novo fato mudou o rumo da história. Um grupo de juristas independentes entrou com uma representação popular junto à Procuradoria-Geral da República, solicitando uma investigação sobre os ministros do STF por suposta censura e abuso de poder. Usaram trechos do discurso de Nicolas como base. As palavras dele refletem o que muitos estudiosos do direito vêm alertando há anos, dizia o documento. Isso deu ainda mais legitimidade à sua fala. O debate já não era mais sobre um deputado exaltado, mas sobre os limites do poder judiciário no Brasil. Mesmo com o processo no Conselho de Ética em andamento, Nicolas decidiu manter sua rotina parlamentar. Comparecia às comissões, discursava em plenário e continuava gravando vídeos para as redes. Eles querem me isolar, mas quanto mais tentam, mais o povo me abraça, afirmou em uma de suas lives. A cada nova fala, mais pessoas se conectavam com sua indignação. Em um comício improvisado no interior de Minas, uma senhora subiu ao palco e o abraçou chorando. Você me representa. Eu não tenho voz, mas você tem. A essa altura, até mesmo quem não concordava com seu estilo reconhecia a força do impacto. Nicolas havia se tornado o rosto de uma oposição direta ao STF, algo inédito no cenário recente. E, ao mesmo tempo, despertava uma discussão urgente. Até onde vai o limite da crítica, quando uma fala firme se transforma em ameaça à democracia? Essas perguntas começaram a ser feitas em todos os meios, da universidade ao bar da esquina. Ele havia provocado o país a olhar para uma ferida aberta. E isso, por si só, já era um feito político. Em entrevista exclusiva à TV aberta, Nicolas foi perguntado se arrependia. Ele respirou fundo, olhou para a câmera e disse: "Não me arrependo. Me arrependeria sim se tivesse ficado calado. O Brasil precisa de homens que falem, mesmo quando é perigoso." O apresentador ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Essa frase vai ficar." E ficou. Foi transformada em camiseta, adesivo, faixa de manifestação. Nicolas se tornava para muitos mais que um político. Era símbolo de resistência, de fé e de ousadia. Mas ele sabia que ainda enfrentaria mais. Sabia que tentariam derrubá-lo, calá-lo, desacreditá-lo. E mesmo assim permanecia firme.
Minha missão não é agradar ministro, é representar o povo que me elegeu. E se isso incomoda, que bom, porque o Brasil precisa ser sacudido. O dia em que Nicolas Ferreira enfrentou a ministra Carmen Lúcia marcou muito mais do que um embate entre dois representantes de poderes distintos. Marcou o momento em que milhões de brasileiros se sentiram representados por alguém que ousou dizer, sem máscaras ou filtros, aquilo que muitos só tinham coragem de pensar em silêncio. Em um país dividido entre medo e indignação, silêncio e grito, Nicolas escolheu gritar. E o eco desse grito atravessou as paredes do Congresso, o silêncio dos tribunais e o conforto dos gabinetes. A partir daquele momento, algo mudou. Não apenas em Brasília, mas na alma de um povo cansado de ver seus princípios serem ignorados por aqueles que deveriam protegê-los. O que aconteceu ali não pode ser reduzido a um ato impulsivo. Foi um símbolo, um divisor de águas. Nicolas se tornou o rosto da insatisfação popular, da juventude conservadora, da fé que resiste à censura, da esperança de que ainda exista alguém disposto a desafiar o sistema, não por vaidade, mas por convicção. E mesmo que muitos o acusem de radicalismo, é impossível negar. Ele sacudiu a estrutura. Ele expôs o que antes era sussurrado. Ele fez com que o país inteiro refletisse sobre os limites do poder e a importância da coragem. Mas também é preciso olhar para o outro lado. Em meio a aplausos, também vieram os questionamentos. Terá sido demais? Terá ele colocado lenha numa fogueira já acesa por desinformação, polarização e medo? A democracia exige equilíbrio. E muitos se perguntam se o tom usado naquele discurso foi combustível para ainda mais divisão. No entanto, para Nicolas, o perigo maior não é falar demais, é se calar diante da injustiça. E esse ponto de vista, embora controverso, encontra respaldo em milhões de cidadãos que se sentem excluídos do debate político, marginalizados por decisões judiciais que consideram desconectadas da realidade. O Brasil assistiu a tudo em tempo real. Viu o rosto de um jovem inflamado pela indignação. Viu uma ministra silenciosa diante das acusações. Viu a confusão se instalar no coração do poder. Mas, mais do que isso, viu uma nova página ser escrita. Nicolas não apenas reagiu, ele provocou. Ele forçou ministros, deputados, jornalistas e cidadãos comuns a repensarem suas certezas. Ele quebrou o script. E gostem ou não, isso tem valor. Porque em tempos de conformismo institucional, quem ousa enfrentar gigantes com palavras precisa ser ouvido, ainda que contestado. Muitos políticos preferem a neutralidade, preferem manter o jogo, seguir as regras veladas da conveniência, não cutucar os donos do poder. Nicolas escolheu outro caminho. Escolheu a exposição, o risco, a crítica direta. E isso por si só já o torna diferente, porque coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. E ali, naquela sessão solene, ele foi a voz do medo convertido em ação. E isso é raro, raro e necessário. É claro que haverá consequências. Processos, pressões, tentativas de silenciamento. Mas a verdade é que depois daquele dia, o Brasil não será mais o mesmo. Porque quando alguém grita a verdade em meio ao silêncio das instituições, uma faísca se acende. E essa faísca, quando toca corações inflamados, se transforma em movimento, em ideias, em resistência, em revolução. E agora, a pergunta que não quer calar. Quem mais vai ter coragem de seguir esse exemplo? Quem mais vai se levantar, não com violência, mas com a força da verdade, da fé e da convicção? Quem mais está disposto a perder o conforto para ganhar a consciência limpa? O gesto de Nicolas abre caminho para uma nova geração de representantes que, acima de tudo, entendem que o mandato não é um cargo, é uma missão. Uma missão de dar voz a quem foi silenciado. De defender princípios mesmo quando isso custa caro. De representar com firmeza o povo que o colocou ali.
Por isso, essa história precisa ser lembrada, precisa ser compartilhada, porque ela não é só sobre Nicolas, ela é sobre todos nós, sobre o nosso direito de sermos ouvidos, sobre a nossa luta por liberdade, sobre o nosso desejo de ver, finalmente, um Brasil onde as instituições sirvam ao povo e não o contrário. É uma história de enfrentamento, mas também de esperança, de grito, mas também de oração, de confronto, mas também de consciência. E que fique claro, não se trata de atacar pessoas, mas de defender ideias. Não se trata de destruir instituições, mas de exigir que elas estejam à altura da confiança do povo. Nicolas pode ter sido duro, pode ter usado palavras fortes, mas foi sincero. E em tempos de falsidade institucional, sinceridade é uma arma poderosa. Que essa história inspire outros a se posicionar, a dizer não quando for preciso, a não se calar diante da injustiça. Porque o Brasil que sonhamos só vai existir quando a coragem for maior que o medo. Agora, queremos saber de você. O que achou da atitude de Nicolas? Você teria coragem de dizer o que pensa, mesmo diante de tanta pressão? Acredita que ele foi exagerado ou necessário? Escreve aqui nos comentários. E se essa história tocou você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar mensagens que incomodam, mas que precisam ser ditas. A sua participação é o que nos move. Obrigado por nos acompanhar até aqui.